Olá pessoal, começar aqui a quinta live aqui do nosso curso. Nessa aula a gente vai falar sobre os contornos no Corel. Então, se você está acompanhando a gente ao vivo aqui, sabe que pode deixar seu comentário no WhatsApp. Se não estiver vendo depois, manda seu print aí da sua dúvida, comenta na caixinha ou manda no WhatsApp. Sempre reforço que é importante essa interação do que você está fazendo para eu saber o que é que você está avançando. E com a quinta live a gente já chega mais ou menos perto do conteúdo inicial, né? Eu gosto de separar muito bem os meus cursos no básico e no avançado, porque quando alguém vai começar do zero, e é o caso de muitas pessoas nessa turma, quando vê que o curso vai chegar no avançado, ele tem aquela sensação de, pô, será que eu vou ter tempo de aprender tudo? Será que eu vou ter tempo de praticar tudo? Então eu prefiro dividir o curso em duas partes. Então a gente aborda tudo que é necessário para você aprender do zero nessas mais ou menos 10 lives que a gente vai fazer aí de Corel. E depois, algum tempinho após, um mês, dois, a gente abre uma turma de avançado. E quem já estiver se sentindo confortável para assistir, participa, tá? Então a lógica é mais ou menos essa. Eu sempre reforço no comecinho que vai que você está vendo uma aula, depois você vê outra dias depois, outros dias depois, sempre é bom reforçar e ter isso em ideia. Quem está vendo em live direto, então escuta isso algumas vezes, parece meio repetitivo, mas é importante para quem está acompanhando isso fora do tempo das lives, tá? Então já vou compartilhar aqui a cena com vocês, né? Na aula passada a gente usou aqui o inspetor ou janela de encaixe para quem está no Windows, o inspetor de propriedades. A gente falou aqui sobre os preenchimentos, falou sobre transparência e agora a gente vai falar sobre contorno, tá? Também com aquela mesma lógica, eu vou mostrar para vocês o que eu acho que é legal de contorno, o que eu acho que é importante, porque tem muita coisa aí que você não vai usar ou raramente vai ser necessário, e aí essas coisas que são raras, que não são usuais, no link do complemento do conteúdo que eu sempre deixo disponível. Não coloquei ainda no grupo para quem está vendo ao vivo, mas logo ao término da aula eu vou separar e aí pode acompanhar os detalhes não tão usuais lendo isso, mas pelo menos você já tem a base, você já sabe o que fazer porque assistiu a live, tá? Então eu fiz dois exemplos aqui, um elipse e um retângulo, só por precaução básica, né? Eu sempre mostro os conteúdos com objetos simples, porque depois, quando na hora que você desenhar alguma coisa, aí sim você sabe o que pode fazer, tá? Então, vamos aprender contorno, vamos aprender preenchimento sempre no retângulo, sempre no elipse, e depois você aplica o conceito conforme você acha necessário, tá? Bom, eu tô com um contorno bem fininho, a gente já chegou a ver isso em aulas passadas, né? Então aqui eu mudo a cor do contorno, aqui eu mudo a espessura, né? Então deixa eu colocar um contorno bem espesso aqui de 10 pontos. Se eu quiser pensar em centímetros, né? De repente estou fazendo um cartão, alguma coisa, eu preciso de uma borda de 1 centímetro, então eu troco a unidade para poder usar. E aqui eu tenho os estilos de pontilhado, se você não precisar de uma linha sólida, o que é muito raro você precisar de um pontilhado, né? Mas eu duvido que você vai precisar de algum pontilhado mais específico do que esses que o Corel já te dá aqui. Então tem muita coisa que você nem precisa se preocupar. Dá para criar, por esse botãozinho aqui você consegue redesenhar pontilhados e mexer nas formas, espaçamento, enfim. Qual é a sequência que ele vai ter. Mas eu acho muito difícil você conseguir. Se você clicar em adicionar, ele vem para a lista. Mas eu acho muito difícil você conseguir achar alguma coisa que você precise que não esteja aqui. Eu vou deixar um pontilhado simples só para ilustrar um pouco mais o que eu quero. Deixa eu colocar esse mais riscadinho. E eu já vou vir para cá, ó, nessas opções, tá? Primeiro, deixa eu colocar ele sólido antes. Cantos. Tá? Ele vai fazer quina, ou ele vai fazer chanfro ou canto arredondado. Eu não estou vendo isso, mas quando eu tiro a seleção eu posso ver aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom para você enxergar isso melhor. Dá um zoom aqui no cantinho, ó.
Então vai ser uma quina, um canto arredondado ou um corte nos limites, tá? Então aqui é uma opção bem legal. Esse limite de meia esquadria só vai acontecer se você tiver um ângulo muito fechado, né? De repente você precisou fazer quase que uma ponta e às vezes a ponta corta, você pode aumentar esse volume aqui dessa meia esquadria. É outra coisa rara, estou comentando, você pode ler isso, mas é raríssimo você precisar disso aqui. Essa mesma lógica se aplica se você estiver fazendo uma linha, tá? Então deixa eu fazer uma linha aqui aleatória. Como é que é a ponta dessa linha? Deixa eu colocar os mesmos 10 pontos para ficar grossinha para a gente enxergar. Então, como é que ela vai estar comportando? Então aqui são para objetos que não tem início e fim, como um retângulo. Tá? Não tem início e fim. E aqui objetos com início e fim, como uma linha, vai ser configurado nessa parte. Tá? Bom, deixa eu voltar o zoom para a página inteira. Deletar essa linha aqui. Posição. Aproximar um pouquinho mais, só para a gente ver aqui com mais detalhe. Esse objeto, ele está para fora da linha original, dividindo espaço com a linha original, ou para dentro do objeto. O que é essa história de linha original para dentro e para fora? Ó, o vetor está aqui. Quando eu faço um contorno muito grosso, ele vai estar dentro do objeto, vai estar para fora do objeto, ou vai estar metade para dentro, metade para fora. É exatamente isso aqui, ó. A linha original está aqui, e ele está completamente para dentro. Aqui ele está completamente para fora. E aqui ele está meio a meio do objeto. Esse meio a meio do objeto, quando você faz produtos gráficos, é uma pegadinha do malandro grande, tá? Imagina aqui que eu estou fazendo um cartão de visita, tá? Deixa eu ver que unidade de medida eu estou. Clicando fora aqui, tirando seleção, ó, deixa eu colocar centímetro. Então eu vou aqui colocar cartão de visita, que é 9 por 5. Tá? Deixa eu desligar aqui para não ficar o vínculo, para eu poder mexer livremente. Então 9 centímetros por 5 de altura. Tá aí o cartão de visita. Ah, mas eu queria um cartão de fundo amarelo e borda verde. Deixa eu aplicar aqui a cor do contorno verde. Com 1 centímetro de espessura essa borda, tá? E lá vai você, centímetro 1. Qual é o tamanho desse seu cartão no fim das contas? 9,5 por 5,5, porque o contorno ele tá nesse momento, segundo a configuração aqui, ó, se dividindo entre a parte de dentro e a parte de fora. Então, o Corel está me dizendo aqui em cima que é 9 por 5, mas na hora do software gráfico processar essa impressão, ele vai levar em consideração a área do contorno e vai imprimir esse meio centímetro que está para fora e meio centímetro que está para dentro. Então, se eu quero precisamente 1 centímetro de borda, jogo o contorno para dentro do objeto. Tá? E aí sim, meu cartão está 9 por 5, 1 centímetro de borda. Tá? Então isso aqui é uma pegadinha muito importante, você tem que observar isso e levar em consideração na hora de colocar contorno, se você estiver trabalhando com objetos de precisão. Tá? Se não, você pode ficar tranquilo, uma coisa ou outra não importa. Tá? Um detalhe aqui, deixa eu colocar ele dividindo de novo, os 9 por 5, que eu posso colocar o contorno atrás do objeto. Tá? Então, de repente, eu queria só mais meio centímetro para fora, isso poderia ser uma maneira de fazer. Né? Mas eu não vejo algo tão útil, a não ser que você esteja fazendo isso com texto, tá? Deixa eu escrever aqui um textinho aqui. O impressor. Vamos colocar aqui uma fonte com negrito. Ela é laranja e contorno preto. Então vamos lá nas opções lá de contorno. Deixa eu trazer ele muda conforme eu estou com o texto aqui, né? Eu vou ter que quebrar isso em curva para virar um preenchimento. Para quem está no Windows é só dar Ctrl Q, tá?
No Mac isso muda um pouquinho, acho que é Shift Q, converter em curvas, que aí ele deixa de ser um texto e passa a ser um objeto e eu controlo ele como se fosse preenchimento. Daria para fazer também como texto, tá? Mas eu prefiro converter em objeto quando eu quero fazer essas opções de cor, de preenchimento, fica menos bugável na hora de você fechar esse arquivo para impressão. Então vamos lá, ó. Criei um texto aqui, deixa eu dar um zoom para a gente enxergar um pouquinho melhor. Coloquei o texto, aqui ó, pronto, aconteceu aqui esse limite de mês quadria. Deixa eu aumentar ou diminuir para ver se ele vai. Pronto, eu tive que aumentar aqui para 15, né? Tem um ângulo tão fechado aqui. Perdão. Tem um ângulo tão fechado aqui no M que ele não conseguiu processar, né? Tá? Então esse limite de mês quadria deixou essas pontas, né? Tem até aqui embaixo também, acho que vai ter que ser mais. Deixa eu colocar 20 aqui. 30. Pronto, com 30 ele realmente eliminou todas as quinas que poderiam aparecer. Então, ó, tá aí um caso na prática que a gente poderia usar esse limite mês quadria. Então eu coloco o contorno aqui, né, para dentro do objeto, dividindo para fora. Vou colocar ele um pouquinho maior, né? Colocar com 0.1. E aí eu posso colocar isso por trás do objeto ou não, tá? Então aqui pode ser uma utilidade. Deixa eu colocar ele dividindo espaço por trás do objeto ou não. Pode ser que aqui você faça uso desse recurso. Se você colocar um preenchimento bem grande, ele vai fazer como se fosse uma borda por trás, tá? Então aí por trás do preenchimento, mais uma vez, vai se fazer útil nesse caso, tá? Perdão. Bom, para concluir aqui, tem essas opções de seta, isso quando você faz linhas, mais uma vez, tá? Fez uma linha, você tem como configurar uma seta na ponta e no início e no fim. Vou grossar um pouquinho mais aqui pra gente ver. Foi demais. Como eu fiz uma linha bem troncha, antes de fazer uma linha reta para ficar legal, aí a gente vai conseguir enxergar mesmo. Então eu tenho como escolher pontas aqui para as setas. Tá? Não precisa entrar em maiores detalhes, que o artigo lá explica bem direitinho. E essa parte de caligrafia, por isso que eu fiz uma elipse. Deixa eu apagar aqui. Trabalhar só na elipse agora. Eu tenho como mexer na inclinação da linha, alterando aqui essa parte de caligrafia, tá? Então é como se ele inclinasse. A gente vai entender melhor isso se eu colocar uma linha pontilhada. Colocar uma linha pontilhada, você vai ver o que está acontecendo na prática. Então, vê, se eu coloco aqui 50 na caligrafia na horizontal, é como se ele inclinasse o traço em 50%. Posso colocar aqui também para ele rotacionar. Depende do traço, isso aqui pode pegar ou não, mais útil vai ser aqui em cima mesmo. Então ele pode dar uns efeitos simulando um bico de pena, tá? Vou colocar aqui o preenchimento de novo. É como se eu tivesse uma canetinha que não tivesse um contorno com fluido igual, e sim que ele afina, engrossa. Então por aqui você conseguiria mexer sem problema nenhum. Uma outra coisa importante para terminar esse assunto do que realmente importa de contorno é escala com objeto, tá? Isso aqui tem hora que vai ser útil, tem hora que não vai ser, e você tem que levar em consideração. Vamos supor que você fez isso aqui, o fundo de um logo que você vai criar, alguma coisa do tipo, mas está muito grande, você precisa diminuir. Quando eu diminuo, você vai ver que ele perdeu o aspecto original, ó. Por quê? Ele está configurado para ser um objeto de meio centímetro de contorno. Então ele continua sendo meio centímetro de contorno. Se eu quiser que ele diminua junto com o objeto, então eu peço para que ele escale. E aí sim, quando eu diminuo, ele já recalcula aqui, deixou de ser meio centímetro para ser 0,2. Ou se eu crescer, ele deixa de ser meio para ser 0,8, tá?
E você tem que observar que esse item é objeto por objeto. Se eu fizer outro objeto aqui para minha arte, já muda completamente a configuração. Deixa eu botar o meio de novo. Então você vê ó, que esse aqui tá para não escalar, esse aqui está para escalar. Então se eu mexer aqui e diminuir, esse manteve o aspecto, esse não. Então às vezes é importante quando você quer diminuir todo o objeto, você selecionar tudo e pedir para que escale aqui. Que aí você tem certeza que o aspecto que você criou vai ser mantido e todo mundo vai escalar num só movimento, tá? Então essa parte de contorno tá aí, né? É um assunto que se usa bastante, mas se usa em elementos mais simples. Essa coisa de muito pontilhado, muita coisa que inclina, que vem para cá, vai para lá, realmente não se aplica muito mais, na mesma história da aula passada, mas que tem muita coisa interessante, principalmente para quem trabalha com a parte de corte, contorno. Isso pode dar algumas pegadinhas. Então essa parte de escalar com objeto e você configurar para dentro, para fora o contorno, isso é bem interessante. Pode servir de sangria também para o seu objeto, né? Então uma forma de sangria aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui a cena. Vamos supor que você tem essa arte aqui, ela tem um fundo azul. Deixa eu tirar o contorno temporariamente, só para a gente ver. E você vai fazer aqui o corte, né? Você vai passar aqui a plotter de corte para recortar esse objeto. Mas era bom você ter uma sobrinha, para que ele, vai que você não alinhou bem a plotter, ele vai cortar mais para cá ou mais para lá, você tem uma sobrinha. Então você pode usar o contorno como sangria também. Então aplica aqui no contorno esse mesmo azul, bota lá a sangria que você precisa, vou colocar aqui meio centímetro e joga aqui para fora do objeto, ou dividindo espaço com o objeto, tá? Então olha lá, jogando para fora, dividindo espaço, no caso que ficou uma linha estranha aqui, eu não sei se isso aqui sairia na impressão ou não. Então dividindo espaço significa que eu tenho deixa eu até dar zoom aqui para você ver bem, ó. Então eu tenho, se tá meio centímetro, eu estou dividindo metade para dentro, metade para fora, é que eu tenho 2,5 milímetros de sangria. Se eu não alinhar bem minha plotter, ela vai cortar ainda dentro de um azul, tá? Então é uma ferramenta legal para quem mexe com contorno, com plotter de recorte e precisa de sangria aí também, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem pôde acompanhar ao vivo. A gente vai encerrar as aulas de sábado hoje. Tô vendo aqui no WhatsApp se alguém comentou alguma coisa. Por enquanto não. Então se tiver alguma dúvida pode mandar aí. Eu vou olhar durante a semana. Eu queria fazer mais uma, mas não tô com a voz tão legal. Ainda vou ter que gravar um episódio aí do podcast O Impressor. Como essa semana eu fiquei adoentado, né? Eu trabalhei praticamente segunda, ontem e hoje. Então acumulou bastante coisa, mas deu para mostrar. Vou ficar devendo uma aula, mas no próximo sábado a gente compensa e já vai chegar quase a concluir o conteúdo no próximo sábado. Então a gente já atingiu exatamente a metade do nosso curso com essa quinta live. Tem bastante conteúdo, vou separar os links para que vocês leiam durante a semana e aprofundem no assunto, tá? Como eu falei na primeira aula, né? Você não precisa dar aula para avançar. Você precisa dar aula para entender o que você precisa aprender. Então, é uma curadoria de conteúdo mostrando aquilo que realmente é útil no seu dia a dia e que vai te dar base para aí sim você ir nos artigos que eu separo para você, ou navegar pelo YouTube no mar de conteúdo que existe, não só em português. Procura conteúdo em espanhol, que é um idioma que dá para a gente entender, tem muito conteúdo lá. Em inglês também tem bastante coisa. Então, aproveita esse conteúdo que é apresentado nas aulas para que você possa expandir e ir embora aí no CorelDRAW e nos seus trabalhos gráficos do dia a dia, tá bom? Obrigado a todos que puderam acompanhar ao vivo, obrigado para quem está acompanhando depois, aguardo o contato de vocês, grande abraço para todos, bom final de semana, boa semana de trabalho.